A gente continua falando sobre esse assunto, né, Rafael? Sim, agora com a ajuda da professora de Relações Internacionais do IBMEC, Natália Fingerman. Professora, bom dia, obrigado pela entrevista para a gente aqui mais uma vez. Bom dia, Rafael. Um prazer estar aqui contigo novamente. Prazer é nosso. Professor, um fim de semana de muitas manifestações contra o primeiro-ministro de Israel, 100 mil pessoas ontem em frente ao parlamento. Ele disse que, olha, convocar uma eleição agora é dar munição para o Hamas, não é a hora. Tem volta para essa pressão interna contra Benjamin Netanyahu? Olha, eu acredito que essa pressão interna ela é importante, né, mas não é suficiente. Ele está sofrendo agora, como dizer assim, pressão tanto interna quanto externa. Né? O fato das Nações Unidas ter aprovado o cessar-fogo, os Estados Unidos não ter se posicionado de forma contrária, faz com que o seu governo se torne isolado. Né? Então ele está cada vez mais isolado e internamente também parece que a população tem ficado muito insatisfeita com o encaminhamento que ele tem levado à guerra. Então, assim, é difícil, né, Rafael, prever um pouco o que vai acontecer, mas se continuar tendo uma expressão interna e talvez sanções externas, né, sanções econômicas, isso possa vir a retirar ele do poder. Professora, a gente estava falando com o Luca Bassani agora ele trouxe essa informação para a gente da mensagem do grupo terrorista Hamas pedindo desculpas à população da faixa de Gaza pelo sofrimento durante a guerra contra Israel. Queria que você falasse sobre esse pedido, sobre essa mensagem. Há algo por trás dessa mensagem ou ela é simplesmente clara falando sobre isso, esse pedido de desculpas, ou a gente precisa se atentar a algo por trás disso? Olha, eu fui pega de surpresa com essa mensagem, fiquei sabendo aqui junto com vocês, então não consegui ver os detalhes dela, né, para comentar, mas do meu ponto de vista parece que é uma forma do Hamas continuar, né, a manter uma certa credibilidade junto à população, né? Logicamente ele perdeu credibilidade, o ataque que ele fez no 7 de outubro acabou desencadeando um conflito numa proporção que, do meu ponto de vista, eles não previam, e isso faz com que hoje eles não tenham mais credibilidade e legitimidade junto com a população. Então, eles estão tentando, né, politicamente, reverter esse cenário para, logicamente, se manterem no longo prazo como um poder aí representativo do povo da Palestina. Professora Amanda Klein quer fazer uma pergunta para a senhora também. Professora, Amanda, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, prazer em falar com você novamente. Professora, parece que a guerra nesse sentido interessa tanto ao Hamas quanto a Benjamin Netanyahu, por uma questão de sobrevivência política, ironicamente, o destino os une. Agora, me interessa também explorar um pouco essa outra faceta da guerra, que talvez seja essa inabilidade, né, assim, ou talvez até incompetência da comunidade internacional em ter uma posição mais contundente sobre esse conflito. Apesar desse cessar-fogo aprovado na ONU, isso não tem um efeito prático, porque Benjamin Netanyahu não quer parar a guerra, não interessa ele parar a guerra, até porque o dia que ele parar a guerra provavelmente não será reeleito, né? Será afastado do poder. Em que medida essa paralisia da comunidade internacional reflete muito os tempos em que vivemos, né? E podemos pensar nesse conflito em Gaza, podemos pensar no conflito de Rússia e Ucrânia também, e o que isso denuncia para tempos vindouros, né? Parece que nada muito auspicioso. Oi, Amanda. Infelizmente, a gente vive um cenário, vamos dizer, no qual há uma carência de lideranças, né, tomando a frente, tomando riscos necessários em momentos como esse. Então, eu acredito que, diferentemente do cenário que a gente viu, vamos dizer assim, no período da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve lideranças ali importantes que tomaram a frente, hoje a gente tem um certo apagamento, né, das lideranças potenciais que poderiam estar solucionando esse problema. No entanto, há mecanismos, né, dentro aí da estrutura internacional que poderiam sim ser utilizados para pressionar mais Israel. E eu acredito que o primeiro mecanismo, além do cessar-fogo pelas Nações Unidas, que a gente sabe muito bem que as Nações Unidas não têm um poder mandatório, né, as Nações Unidas não vão poder intervir
dentro de Israel, uma outra iniciativa seria sanções econômicas. Então, seria importante, talvez, se criar bloqueios, né, para o governo de Israel, não fazer mais as vendas de armamento para Israel. Então, bloqueios mesmo econômicos, acho que deveria ser o próximo passo que a comunidade internacional deve, né, e teria que tomar para solucionar essa questão. Professora, bom dia. Professora, Netanyahu tem conseguido uma sobrevida sob a justificativa de que não seria possível uma troca de comando nesse contexto de guerra. Agora já se passaram 7 meses que serão completados na próxima semana. A senhora entende que esse argumento ele subsiste? De fato, não daria para se promover uma troca de comando nesse contexto? Ou agora já poderia ser considerado viável essa troca por parte do comando em Israel? Olha, é sempre difícil a gente trocar o técnico no meio do jogo de futebol. Não sei se você concorda. E quando a gente pensa num conflito internacional, é muito difícil a gente pensar numa troca de governo no meio de um conflito internacional, né? Então, eu acho que essa é a principal questão, que o Netanyahu tem total consciência e percepção disso, e sabe que, desse ponto de vista, favorece a sua permanência no governo. Porque, embora você tenha uma pressão, vamos dizer, da população, aqueles que estão dentro do governo sabem que realizar uma troca do Netanyahu não é somente ele, né? A gente vai ter que realizar uma troca de todos aqueles ministros que estão junto com ele no governo, e tudo isso num cenário de instabilidade, de conflito. Então, talvez se a gente tivesse de fato um cessar-fogo, uma pressão maior com sanções, né, e uma paralisia do conflito, pode até não ser mesmo um tratado de paz, mas se tivesse paralisado o conflito por um período, isso fosse possível. Mas com assim, o andamento que está hoje, eu não consigo ver isso acontecendo da forma que está. Professora Natália Fingermann, muito obrigado. Boa semana para a senhora. Até a próxima. Obrigada, boa semana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.